Não tem outra coisa. E aí ele vai falando, aí ele fala, né? E fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma coisa que eu queria dizer é que de todas os utensílios da armadura, só tem um utensílio que é de ataque, o resto é tudo de defesa. Que é a espada, é a palavra. É a palavra. Então, isso quer dizer o que na isso prática? Quer dizer que você não vai declarar o que você sente. Porque quando você está sentindo, por exemplo, quando eu tinha aqueles sentimentos, eu falava, estou perdido. Ah, tá. Eu estou perdido. O que Deus esperava que eu falasse? Satanás, eu estou em Jesus. Ele já me perdoou os pecados. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Preparamos para você um e-book com 5 maneiras de como fazer 3 mil ao mês em 2023 e você pode obtê-lo pelo preço de um lanche. Este e-book pode mudar totalmente sua vida financeira. Clique no link na descrição do vídeo. Não tem, né? Não. Eu passei também por isso. Tem uma época que eu não sei o que deu na minha cabeça de estudar e fazer curso de batalha espiritual. Eu não estava preparado. Aquele negócio, mesma coisa. Assim, eu vou fazer porque acho interessante. É porque você mexe com isso aí. Né? Não, você tá falando assim, se você entrar, você tem que ter muita certeza. E eu passei, acho que 2 meses assim, não conseguindo dormir. Medo, sabe que é um medo aterrorizante? Eu penso hoje, eu falo, como eu tinha medo. Eu não conseguia dormir. É que é espiritual. Não dá pra entender, não pastor. É só racional. Você é adulto, na tua casa, você sabe que não tem nada e fica com medo de dormir. É um medo que não dá pra explicar. Hoje eu não consigo entender. Porque você tá discernindo o mundo espiritual. Assim, eu fechava o olho, eu via coisa, eu sabe, ficava passando essas coisas na minha cabeça. Eu acho que foi a pior época da minha vida, assim. Não, porque você não tem pra onde fugir, né? Não, e você fica com vergonha de falar isso pras pessoas, porque você tem medo de levantar e ir ao banheiro à noite, você tem medo de desligar a televisão, você tem medo de chegar em casa e não deixar uma luz acesa. É uma coisa até infantil, assim, eu nunca tinha passado por isso. Se você pensar bem o poder que existe, às vezes, olha, a gente tá... A Bíblia diz, né? Os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então, a maior parte do tempo, você tem anjos que te protegem. Sabe aquela coisa do anjo da guarda? Sim, sim. Aquilo existe. Não acho que seja um só, eu acho que é mais do que um. Eu imagino que seja mais. Agora, tem momentos que você entra numa batalha espiritual porque você começa a mexer com áreas que você... tá cutucando ou vem armamento mais pesado também, né? Você tinha um certo ataque e de repente fala, então vou colocar mais ataque para você desistir disso. Entendeu? Aí você tem que ter, por exemplo, cobertura de oração, você tem que ter jejum e oração. Exato. Aliás, eu quero até dizer para todo mundo que está aqui que eu estou numa campanha de jejum e oração todas as manhãs, 5h30 da manhã. Eu queria fazer alguma no meu canal do YouTube. Como que funciona? Tá gravado, mas eu tô naquele horário, eu tô acordado e eu tô orando, e cada dia eu tô orando por um tema específico, porque assim, quando você entra no jejum, você começa a abrir a dimensão do mundo espiritual, e eu vou te dizer uma coisa, faz diferença. Faz diferença, você começa a ter, parece que os ouvidos abrem, você começa a discernir o mundo espiritual, você começa a discernir da onde estão vindo os ataques. Então, o motivo de oração que eu estou convocando para as pessoas, para a gente estar buscando a Deus por áreas específicas. Por exemplo, se você não começou ontem, né? Não, hoje é segunda-feira, começou hoje. Hoje? Você pode fazer atrasado, porque tá gravado lá, não é ao vivo, né? Eu posso começar a ver o primeiro dia e a partir daí... Mas eu vou cobrir 7 temas diferentes e domingo à noite, às 9 horas, eu vou fazer uma live ao vivo para terminar isso aí, a gente vai orar, repreender. Porque tem muita gente que está sentindo isso que você sente e não consegue sair, entendeu? Eu queria falar sobre isso especificamente de modo prático. Quais são nossas armas? Tem gente que às vezes não tem como ir numa igreja ou tá tão perdido que tá preso em casa. Quais são os primeiros passos, assim? Aquela coisa pesada, aquele ataque da pessoa tá mal, tá na cama, com medo, terror, seja lá o que for. Quais os primeiros passos? Eu vou mostrar aqui para você um texto. Tá. Porque a primeira coisa que a pessoa tem que acreditar, Vilela, é que existe a batalha espiritual. Não adianta achar que é bobagem. Não adianta achar que, eu tô assim porque eu tô cansado, porque é estresse, entendeu? Não, você tem que acreditar que existe uma batalha espiritual. Lá em Efésios 6, a Bíblia diz assim, aqui é Paulo, né? Ele diz assim, quanto ao mais,
sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, você pode se fortalecer em Deus e receber o poder dele. Você está fraco, você pode ficar forte. Aí ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que ele está dizendo? Olha, o diabo vem contra você, mas Deus te dá uma armadura, que são as armas que você está querendo saber, né? Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas contra os principados, é aquela hierarquia, né? Potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Você começa lá. Aí ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Nós podemos vencer. Aí ele diz, estáis, pois, firmes, e começa a falar. Aí ele vai usar a figura da armadura do romano. Como metáfora. Como metáfora para as armas espirituais. Toda essa armadura, ele cita aqui. Então ele fala, por exemplo, cingindo-vos com a verdade. A armadura romana tinha um cinto de utilidades que amarrava toda a armadura e lá o cara botava uma espadinha, um martelinho, entendeu? Um prego. Sim. Esse cinto ele tanto segurava a armadura como era um cinto de utilidades também, né? Aí ele fala, vestindo-vos da couraça da justiça. Era um peitoral de couro, que protegia, por exemplo, de uma batalha de espada. Claro. Se passava pelo escudo, pegava ali, era uma coisa grossa, né? Aí ele fala, calçando aos pés com a preparação do evangelho da paz. Era a sandália que eles tinham própria para eles poderem subir terrenos íngremes, descer e tudo mais. Embraçando sempre o escudo da fé. Olha aqui, o escudo da fé. Por quê? Com o qual poder desapagar todos os dardos inflamados do maligno. Como é que o inimigo dos romanos atingia os romanos? Com flechas, pegando fogo. Então, como é que o cara vai lutar contra uma flecha que vem milhares de flechas? Você já viu algum filme que todos eles agacham e fica em formação de tartaruga? Caía a flecha nesse escudo, que era um escudo grande, de madeira, mas coberto por couro e encharcado de água. Esse escudo apagava a flecha que estava pegando fogo. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo que esse escudo é a fé. Como é que você apaga um ataque do inimigo na sua mente? E pastor, crendo que Deus é bom. Mas só para deixar claro, era uma época que eu estava mais orando e mais estava buscando. É lógico. Porque parece até estranho, né? É porque o inimigo falou, bom, esse cara vai virar um problema para mim, eu tenho que acabar com ele agora. Então, porque às vezes quem tá em casa falando, não, mas eu tô orando, eu tô jejuando e tal, e mesmo assim tá sendo difícil. E é difícil mesmo, né? Não, muitas vezes o inimigo prefere que você não acredite nele. Então ele te deixa na boa. Ele te deixa na boa e tá comendo pelas beiradas. A hora que você começa a descobrir um livro que você tinha que ler, você vai adorar. Já devo ter lido. Qual que é? Esse Mundo Tenebroso. Sim. Já leu? Sim. Esse livro, pra mim, é o melhor livro pra descrever o mundo espiritual. Tem uma cena... Tem porcos na sala também. Tem uma cena que a moça tá sendo penteada. Você lembra? Não sei o que lá, Peretti. Dá uma não olhada. Esse livro Frank é muito Peretti. bom. Hã? Frank Peretti. Tem uma cena que eu me lembro que quando eu li, eu falei, meu Deus, é isso mesmo. Tá a moça, o diabo, o demônio penteando o cabelo dela, se sentindo bem, completamente enganada. Agora, quando você acorda, esse livro aí ele vem pra cima, entendeu? Vem pra cima, por quê? Porque aí ele quer te destruir. Mas essa é a hora de você resistir firmes. Então, as armas, primeiro a fé. Depois, o que ele fala? Escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dardos do maligno. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete? Era um elmo, né? Para você tomar uma espadada na cabeça ou uma pedrada e você ser protegido. Isso fala da salvação. Se você não é salvo, se você ainda não confessou a Cristo, a tua mente está à mercê. Não tem outra coisa. E aí ele vai falando, aí ele fala, né? E fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uma coisa que eu queria dizer é que de todas os utensílios da armadura, só tem
um utensílio que é de ataque, o resto é tudo de defesa. Que é a espada, é a palavra. é a palavra. Então, Isso quer dizer o quê na Isso prática? quer dizer que você não vai declarar o que você sente. Porque quando você está sentindo, por exemplo, quando eu tinha aqueles sentimentos, eu falava, estou perdido. Ah, tá. Eu estou perdido. O que Deus esperava que eu falasse? Satanás, eu estou em Jesus. Ele já me perdoou os pecados. Eu não sou nada, mas Ele é tudo. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Então, leia a palavra, ore a palavra, entendeu? Declare a palavra. E essa arma é uma arma poderosa. Agora, é importante também orar, jejuar, procurar ajuda, pessoas que orem com você e por você. Porque, cara, quando você está no meio de um ataque, sozinho não dá. Eu precisei de ajuda mesmo. Precisei de pastor na época, de amigos também, porque eu me sentia que sozinho não ia conseguir mesmo. E qual que é o autor? Você chegou a ver? É esse mesmo, é o Frank Peretti. Né? Tá. E isso é importante da palavra, pastor. Qual é o poder da palavra? Porque Deus, na teoria não, ele lê nossos pensamentos. Então eu não precisaria falar. Mas, pelo que eu aprendi, que o falar é pro demônio. É para você tem que falar, porque não lê seu pensamento. Então você tem que falar as coisas. Na verdade, quando você ora, existem orações diferentes. Tem oração que você não consegue nem falar. Exato. Você está numa situação tão difícil que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque não sabemos orar como convém. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Inexprimível é coisa que você nem fala, mas ele está lá interpretando. Agora, a Bíblia diz que há poder de vida e de morte na palavra. Então você tem que tomar cuidado, porque a palavra, qual é o único ser vivo que fala? Que fala de verdade, né? Que você tem papagaio que fala, tá, mas que fala entendendo o que está falando. É somente o ser humano. Porque a palavra é o instrumento de criação de Deus. Então tem poder. Você sabe que eu li um artigo uma vez de uma máquina assim, super sensível aos sons, que eles conseguem captar sons que foram produzidos 500 anos antes. Como assim? Porque o som tem um comprimento de ondas. São ondas que continua... ficam ricocheteando e, obviamente, ele para os ouvidos humanos... Ele vai ficando cada vez mais fraco. Mas essa máquina conseguiu captar sons de 500 anos atrás. Isso significa que uma palavra que você libera, ela permanece no mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que fala, Vilela. É por isso que tem tanta criança que vira um adulto por causa das coisas que o pai declarou. Você não vai ser nada, você é um inútil e não sei o quê, e aquilo de certa forma... E aquilo devasta a pessoa. E não só porque a criança tem noção do que está falando, porque às vezes ela nem lembra que vai falar isso, mas aquilo vai para a alma da pessoa, né? E marca.